tarde. Enquanto a gente vai organizando aqui e aguardando chegar o público, eu vou colocar aqui uns links nos comentários. O primeiro que eu quero colocar é o link lá pro meu canal. Colocar o link também aqui em seguida do, do filme, né? O link do filme escrito e dirigido pelo Cláudio Rodrigues, né, que fala sobre Fernando Pessoa. Eu acho muito bom de olhar, porque dá um panorama e é bem bonito, né? Também tem cenas de Lisboa. E por último, quero botar o link também aqui, o link da Casa Fernando Pessoa, onde tem todo o material, todo o acervo dele. Então acho que são três links interessantes para quem, né, quiser saber mais sobre Fernando Pessoa. Hoje a gente vai fazer a segunda parte, né? Hoje é a segunda parte desse projeto Fernando Pessoa. A gente pretende encerrar na terça-feira, dia 16. Na outra semana, ainda a confirmar, a gente vai fazer aí uma live com o Ulisses Tavares. Eu tenho conversado por e-mail com ele, tenho que tratar ainda mais algumas coisas por mensagem, mas eu já tenho material dele aqui, conheço o Ulisses há 40 e poucos anos, 40 anos, pelo menos, e a gente vai falar sobre o trabalho dele desde essa época, mas hoje a gente vai falar de Fernando Pessoa. É, quem for chegando vai participando, porque a ideia é. Por isso dividimos em três partes. Né? Tem muito material. Fernando Pessoa tem muito material. Eu comentei na primeira etapa, né? Na primeira parte, que são 30 mil escritos levantados. E até hoje se descobrem coisas do Fernando Pessoa. E ele teve toda a obra dele publicada póstuma, né? Após a morte dele. E hoje é uma coincidência bem legal, que hoje é 13 de junho, né? É aniversário do Fernando Pessoa. São, hoje são. Ele nasceu em 13 de junho de 1888, então 132 anos, né? Do nascimento do Fernando Pessoa. Eu quero já ir entrando aqui nas questões que vamos falar dele. Né? Eu não estou acompanhando as pessoas que vão entrando. E mesmo aquelas que não entrarem agora, podem assistir depois no canal. Bom, como assim, eu tinha já falado, né? Inicialmente, o Fernando Pessoa nasceu em 13 de junho de 1888, às 15 horas e 20 minutos, no Largo de São Carlos, em frente à Ópera de Lisboa. É o Teatro de São Carlos, na freguesia dos Mártires. Então ele é de uma família de pequena aristocracia, né? O pai dele é Joaquim de Seabra Pessoa, natural de Lisboa, era funcionário público do Ministério da Justiça e crítico musical do Diário de Notícias. A mãe dele é Dona Maria Madalena Pinheiro Nogueira Pessoa, era natural dos Açores, nascido mais propriamente da Ilha Terceira. E toda a família viviam com eles, né? A avó Dionísia e duas criadas. O irmão dele, ele teve um irmão que nasceu em 1893. E nesse mesmo ano, o pai dele faleceu em julho. E toda a família teve que mudar, né? Indo para uma casa mais modesta. E no ano seguinte, infelizmente, o irmão mais novo também morreu.
a mãe do Fernando Pessoa acaba casando novamente com Jorge Miguel Rosa, que é um oficial da Marinha de Guerra e que foi cônsul, né? Ele foi cônsul na África do Sul. E aí nasceram os irmãos, né? As irmãs do Fernando Pessoa, filho desse casamento da mãe dele com João Miguel Rosa. Bom, eles foram morar em Durban, na África do Sul, e foi todo. Então ele teve todo um ensinamento, né? Vamos dizer assim, em inglês. A época toda de escola foi em inglês. Na Durban High School e, e lá na África do Sul ele fez toda uma formação acadêmica, né? Já em 1904 ele escreveu um ensaio e foi premiado lá na África do Sul, no Queen Victory Memorial Prize. Ganhou esse prêmio lá, né, no exame de admissão à universidade. Então em 1905 ele volta para Portugal, começa a frequentar a Universidade do Cabo da Boa Esperança. Depois ele se matricula no curso superior de letras também, em Lisboa, e vive com as tias. Depois eles mudam de novo de casa e vão parar no Chiado, lá onde ele convive, né, com vários jovens intelectuais na Brasileira, que fica no Chiado. Existe até hoje, e na frente da Brasileira, que virou ponto turístico, é perto do Largo Luís de Camões, lá em Portugal. Eu tive a chance de ir lá. Tirei foto, né? Claro. Tirei foto sentado ao lado do Fernando Pessoa. E é muito interessante. Eu entrei lá é uma padaria, um café, né? Eu entrei e é muito bonito ele no seu interior, né? E ter esse lado aí de ter sido frequentado por ele. Bom, ele sempre começou a escrever os poemas em inglês, né? Porque era a língua que ele teve mais contato, né? Na época desde criança, adolescência. E a partir de 1910 ele começa a trabalhar, né, em algumas empresas. Ele trabalhou em várias empresas. Ele recebeu uma pequena herança quando a avó faleceu e tentou montar uma tipografia. E vários negócios que foram tentados e que não deram certo. Comentei também na primeira etapa, lá na primeira parte desse projeto, né, sobre as revistas, né? E ele participou de uma revista muito importante chamada Orfeu. E depois teve outras experiências, né? E nessa época ele já tinha alguns amigos. O maior amigo dele era o Mário de Sá Carneiro, que morreu em Paris em 1916. E já frequentava também durante esse período todo os cafés, né? Martinho da Arcada e a Brasileira, né? Que a gente já até comentou. Onde ele trabalhou também como correspondente de línguas estrangeiras para vários escritórios de Lisboa, porque além do inglês ele também falava francês. E finalmente foi morar na rua Coelho da Rocha 16, onde fica a casa Fernando Pessoa. Foi o último lugar que ele morreu, que ele, que ele morreu, que ele morou, e acabou sendo o lugar onde ele acabou vivendo até o fim da vida. Na live de terça eu vou falar sobre algumas coisas diferentes dele, porque se envolveu com esoterismo, com algumas questões assim,
com um famoso astrólogo inglês, o Alistair, que é auto-intitulado como a besta do 666. Ele trocava correspondência com esse mago. E eles têm uma história, notinha de rodapé aqui, uma história de que esse mago, né, inglês, acabou num lugar chamado Boca do Inferno, que fica em Cascais, que na época era um lugar que não era assim tão bem frequentado, né? Hoje virou ponto turístico. Eu estive lá até, na última vez que fui a Portugal. E ele bolaram lá um negócio desse mago simular a morte, né? Como se tivesse caído, pulado desse penhasco. Dizem que era para fugir de- das pessoas para quem ele estava devendo, né, e devia muito. Ele publicou em 1932 uma obra chamada Mensagem, foi a única em português durante a vida, né? E morreu em 30 de novembro de 1935. Eu comentei na primeira parte como foi essa questão da morte dele. Existem teorias de que, como ele fumava muito, bebia muito, de que a bebida poderia ter causado a doença, né, que levou à morte. Mas isso é contestado pela família. Eu vi uma entrevista da sobrinha dele, que está nesse filme que eu botei o link aí, dirigido pelo Clough. E ela fala que isso não é verdade. Não foi por problemas de bebida, porque ele não tinha cirrose, como algumas pessoas falam, mas avento, né, essa possibilidade. Não existe uma causa bem definida. Quando ele morreu, em 1935, não tinha uma medicina assim tão mais avançada como temos hoje. Então não tem uma definição da causa-morte dele. Mas se levantaram essa hipótese, a família nega totalmente. Na terceira parte, não hoje, mas eu vou falar da Ofélia, que foi o grande amor da vida do Fernando Pessoa, e de algumas questões relacionadas à sexualidade do Fernando Pessoa também. A gente pretende falar na terceira etapa, agora no dia 16, que não será aqui pelo Facebook, mas será pelo canal no YouTube. Bom, uma coisa importante na obra dele é a criação dos heterônimos. Né? Os três principais, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. E existe um quarto heterônimo também, que é o Bernardo Soares, que é autor, né, do livro do Desassossego, que foi publicado em 1982 esse livro. Então dá para a gente perceber aí, né, uma pessoa que viveu entre 1888 e 1935, nesse poeta, o Fernando Pessoa, e ter material sendo descoberto e publicado em 1982. Então existe aí os poemas inéditos de Fernando Pessoa. Eu já tenho uma pesquisada nisso, né? Mas como eu não consegui uma confirmação mais acadêmica em relação a isso, eu achei de não separar esses poemas para ler hoje. Existem vários levantamentos feitos da quantidade de heterônimos, semi-heterônimos e tudo mais. E o último levantamento foi do José Paulo Cavalcante Filho, um brasileiro, que diz que são, chegam a 127 nomes. Bom, em termos de obra, ele publicou 3 livros em inglês, 35 sonetos antinos e um livro de poemas em inglês, 2 e 3, até 1934, quando foi publicado a Mensagem. Bom, aí depois tem uma série de obras póstumas a partir de 1942, que começa com poesias de Fernando Pessoa, depois vem Álvaro de Campos, depois vem as poesias de Álvaro Caeiro e as odes de Ricardo Reis, poemas dramáticos. Aí tem 55, 56 poemas inéditos 1 e 2, tem os textos filosóficos deles, novos poemas inéditos de 73, e, vai, né? Tem os poemas ingleses também, as cartas de amor de Fernando Pessoa,
temos textos sobre Portugal, textos de crítica e de intervenção, carta do Fernando Pessoa a João Gaspar Simões, ou cartas de Fernando Pessoa a Armando Cortes Rodrigues. Em 86 tem um guardador de rebanhos, e o último que, que a gente está registrando aqui é Primeiro Fausto. Bom, o que é um heterônimo? Né? O heterônimo é o nome de uma personagem inventada por um autor para assimilar a obra com estilos diferentes. Então, ele, ele usa do heterônimo para escrever sobre diversas formas, né? De acordo com a personalidade desses personagens que ele cria. Ele cria os personagens é, e coloca uma biografia deles. O semi-heterônimo, aí é quando esse heterônimo, criado como o exemplo é Bernardo Soares, ele tem coisas, características do próprio Fernando Pessoa. E ainda tem o ortônimo, que esse é o nome que corresponde ao autor efetivo da obra. Então é o nome pelo qual ele assina os seus trabalhos que não estão definidos por heterônimos. Então tem essa infinita diversidade aqui de autores numa pessoa só, num autor efetivo real, que é o Fernando Pessoa, com seus vários heterônimos. E cada um com sua própria individualidade. Né? Assim, fiz aqui um resuminho. Por exemplo, Alberto Caeiro. Né? Alberto Caeiro, na biografia que ele criou, ele viveu entre 1879 e 1915 e nasceu em Lisboa e é o mestre dos heterônimos. O Ricardo Reis e o Álvaro de Campos são discípulos desse heterônimo que o Fernando Pessoa criou. E ele passou a vida sempre no campo, ficou órfão de pai e mãe muito cedo e morreu de tuberculose em 1915. Apesar de que existe aí uma questão, né? Foram encontrados poemas do Alberto Carreiro datados de 1919. Então essa morte do personagem em 1915 é meio contestável. Mas assim, o Caeiro, a característica são os poemas mais simples, com gosto pela natureza, né? Onde o mais importante é sentir, né? E os poemas envolvem toda uma experiência sensorial, né? E uma linguagem de poesia simples, porque, como diz na biografia, o Caeiro não estudou além da escola primária. E depois tem o Ricardo Reis, esse nasceu em 1987 no Porto e não tem data de morte conhecida. Estudou medicina em colégio de jesuítas e esse é interessante porque foi viver no Brasil em 1919, após a instauração da República em Portugal, porque ele era monarquista. E a característica dele é de que ele é um poeta de linguagem clássica, de vocabulário erudito. E o Álvaro de Campos, que é considerado dos heterônimos, né, o principal, esse nasceu em Távera, em Portugal, em 1690, e também não tem uma data de falecimento conhecido. Interessante que na biografia consta que ele foi formado em engenharia na Escócia. Né? E é um poeta que valoriza a modernidade. Ele é um pessimista, apesar de gostar do progresso. Né? E o estilo dele passou por três fases: o decadentista, progressista e pessimista. O decadentista é muito ligado, relacionado também ao simbolismo. E vários poetas, até contemporâneos, entram nessa categoria. E a Leila tem um trabalho sobre decadentismo. E a gente combinou de um dia conversar mais sobre isso. Ela falou que eu também sou um poeta decadentista. Bom, a gente vai conversar mais. Eu vou ler um trecho agora do livro do Desassossego, que é escrito por um dos heterônimos, o Bernardo Soares, e publicado em 1982. Então é trecho do livro Desassossego que eu vou ler aqui. Há dias em que cada pessoa que encontro, e ainda mais as pessoas habituais do meu convívio forçado e cotidiano, assume aspectos de símbolos, ou isolados ou ligando-se, formando uma escrita profética ou oculta, descritiva em sombras da minha vida,
O escritório torna-se-me uma página com palavras de gente. A rua é um livro, as palavras trocadas com os usuais, os desabituais que encontram, são dizeres para que me falta o dicionário, mas não de todo o entendimento. Falam, exprimem, porém não é de si que falam, e sim a si que exprimem. São palavras, disse, e não mostram, deixam transparecer. Mas na minha visão crepuscular, só vagamente distingo o que essas vidraças súbitas, reveladas na superfície das coisas admitem, no interior que velam e revelam. Entendo sem conhecimento como um cego a quem falem de cores. Então esse é o texto do livro do Desassossego, desse semi-heterônimo Bernardo Soares. Agora um poema mais longo e bastante famoso, Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tem em mim todos os sons do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dás para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte e a pura humanidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer, se não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua, a fileira de carruagem de um comboio e uma partida pitada de dentro de minha cabeça, e uma sacudidela dos meus dedos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo, como não fiz propósito nenhum, talvez fosse nada, a aprendizagem que me deram. Desci pela janela das traseiras da casa, fui até o campo com grandes propósitos, mas lá só encontrei ervas e árvores, e quando havia gente era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira em que hei de pensar. Que sei eu do que serei, e que não sei o que sou. Ser o que penso, mas penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, 100.000 cérebros se concebem sonhos gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão um estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas, e eu não tenho nenhuma certeza. Sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão esta hora gênios para si mesmo sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis. Nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais do que o que Napoleão fez. Tenho apertado o peito hipotético mais humanidade do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredos que nenhum Kant escreveu. Mas sou, eu talvez serei o da mansarda, ainda que não morre nela. Serei sempre o que nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrisse a porta ao pé de uma parede sem porta. E cantou a cantiga do infinito numa capoeira.
e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrama minha natureza sobre a cabeça ardente. O seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha, escravos cardíacos das estrelas. Conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é opaco. Levantamos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a Terra inteira, mas o sistema solar e a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequeno, come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolate com a mesma vontade com que comes, mas eu penso, e ao tirar o papel de prata que é de folha de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Mais ou menos fica na amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos, pórtico partido para o impossível. Mais ou menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas, nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol, para discurso das coisas, e fico em casa sem camisa. Tu que consolas que não existe, por isso consolas, ou deusa grega concebida como uma estátua que fosse viva, ou patrícia romana, impossivelmente nobre e nefasta, ou princesa de trovadores, gentilíssima e colorida, ou marquesa do século XVIII, decotada e longínqua, ou cocote célebre do tempo dos nossos pais, ou não sei que moderno, não concebo bem o que. Tudo isso, seja que for, seja, se pode inspirar que inspire. Meu coração é um balde despejado como os que invocam espíritos, invocam. A mim mesmo e nada encontro, não. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam. Vejo os entes vivos, vestidos que se cruzam. Vejo os cães que também existem. E tudo isto me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isto é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje, só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira. E penso, talvez vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces. Porque é possível fazer realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenha existido como um lagarto a quem corta um rabo, e que o rabo para quem do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que não sou, o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, não desmenti e perdi-me quando quis tirar a máscara. Estava pegada a cara. Quando a tirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido, estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência, por ser inofensivo. E vou escrever esta história para provar que sou sublime, essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre defronte da tabacaria de fronte, calcando os pés a consciência de estar existindo, como um tapete que o bêbado tropeça, como um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olhou com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá, eu morrerei. Ele deixará a tabuleta e eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta e os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu, em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente. Continuará fazendo coisas como versos
e vivendo por baixo de coisas como tabuletas, sempre uma coisa de frente da outra, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre impossível, tão estúpido como o real, sempre o mistério do fundo, tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e realidade plausível cai de repente em cima de mim, semi-ergo, enérgico, convencido humano, e vou tensionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo o cigarro, pensar em escrevê-los, e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo com uma rota própria e gozo no momento sensitivo e competente a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando, enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem sai da tabacaria, metendo o troco na algibeira das calças. Ah, conheço. É o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me. Adeus, gritei-lhe. Adeus ao Esteves. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Álvaro de Campos. É um poema bem longo e ele, nesse poema, mostra bem o que é a coisa do decadentismo, né? Toda essa falta de esperança que existe e que permeia o poema todo. Eu tinha separado para a primeira parte, mas achei que deveria ler hoje. Que nesse poema resume toda a obra do Fernando Pessoa, quase que não se precisa ler quase assim outros poemas dele por conta disso. Eu separei alguns mais curtos aqui para ler. Preciso até beber aqui um refresquinho que eu preparei, porque é um poema muito forte e que exige um bocado, né? Bom, eu quero ler aqui agora um poema meu, que é uma parceria com a Márcia Maia, e eu quero ler porque hoje é aniversário da Márcia Maia, né? Por coincidência, junto, né? E esse poema aqui é um poema em parceria, de, como outros que já escrevemos. O nome é Invasão Blue Moon, e esse poema foi premiado, né? Ganhou o prêmio de melhor poema no festival da FEUC, né? Que é a Faculdade de Filosofia de Campo Grande, de 2004. Então vou ler esse poema meu aqui. Meu e de Márcia, né? Pra eu, tipo, homenagear também a Márcia pelo aniversário dela hoje. Invasão Blue Moon. Enquanto a lua dista, o sino toca sonolento. O padre principia a missa, atento ao nono mandamento, ao qual não liga o operário correndo a pé para o trabalho, com o pintor e a diarista, e que Denise desfia sentado na primeira fila, perfume, decote e batom, tom sonsa com ares de santa, num mês, duas luas escandalosamente cheias, e o nosso louco ardente fato amor. A lua cheia por trás das árvores do passeio público. Estou mais só do que qualquer outro na fila de espera do Cine Odeon. O sujeito com brilhos indígenas está acompanhado. A japonesa feia também. O casal gay parece apaixonado com suas tatuagens de nomes trocados. A lua, Blue Moon, o clipe do Rapa, as portas fechadas do metrô, a solidão pelas ruas do centro. Uma parte inicial é da Márcia Maia, a parte final é minha. Esse poema foi
selecionado e acabou ganhando o primeiro prêmio, primeiro lugar, né, de poesia na FEUC em 2004. Em termos dos meus poemas hoje, eu vou ler só mais um aqui, que é Tempo, porque esse poema tem uma referência a um poema que eu li na live, né, na primeira live de terça-feira, que é o poema em linha reta, né, Tempo. Os jornais recolhidos e empilhados na calçada da João Ribeiro. Meu avô em cochichos abreviados, o agravio de segredos. Do meu canto, a curiosidade dos 7 anos. Os homens fardados recolhendo as pilhas abatidas. Páginas em branco, dias amarelos e céus de chumbo. O que diziam, o que queriam. Presidente morto, presidente imposto. Os dias sem aula, os passeios pela estação abandonada. Os campos tomados. Lembranças inventadas, impenetráveis previsões zodiacais. Apesar de tudo, amanhã será muito melhor. Os dias de Maracanã, míticas partidas, as praias limpas da ilha do governador, as férias em Campo Grande, entre filósofos e Peter Pan, heróis apagados, gibis queimados, quadrinhos eróticos, dias de neblina e chuva, o luto pela morte da bisavó, a herança nas cartas de alforria, a procura pelas brechas do tempo por algo que não se perdeu. Tempo, impostor de destinos. A mão vacila nas ondulações das estradas, não permitindo o poema em linha reta. Bom, esse poema meu também já foi premiado em algum outro concurso, que eu não lembro aqui, mas posso garantir que foi. Agora um poema muito conhecido do Fernando Pessoa, que é Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Esse poema também é do Álvaro de Campos, né? Um dos principais heterônimos do Fernando Pessoa. Eu estou olhando aqui os poemas para ler um outro. Esse aqui é interessante. Além dos pseudônimos, Fernando Pessoa, eles, assim, né? Quem estuda a obra dele classifica, né, pseudônimos, heterônimos, semi-heterônimos, e aí tem os ortônimos. Ortônimos são aqueles poemas que Fernando Pessoa assina como Fernando Pessoa. É uma situação, né, da obra dele, né, dessa coisa plural que é a obra dele, né, de dar características literárias a seus personagens criados, né? E eu vi, assim, né, rascunhos em facsímile da obra dele, né, lá, que está lá, essas cópias estão lá na casa do Fernando Pessoa, lá em Portugal, na rua Henrique Coelho, Érico Coelho, né? Agora o nome da rua eu embarelhei. Érico Coelho eu acho que é aqui em Cabo Frio, né? Não é Érico Coelho. Enfim, lá na casa do Fernando Pessoa, então eu vi, ele fazia uma planilha. Era uma planilha, quase uma planilha em Excel. Na época nem existia Excel quando ele fez isso. Então ele coloca o nome, data de nascimento, data de morte, o que ele fez. Caráter, é uma planilha, é uma coisa impressionante de ver. Né? Talvez alguém tenha visto isso lá e depois tenha inventado aí o Excel. Né? Então eu vou ler esse aqui, ó, Presságio, que é um poema assinado com um ortônimo, né? Fernando Pessoa assinando um poema, né, de Fernando Pessoa. O amor, quando se revela, não se sabe revelar, sabe bem olhar para ela,
mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito cala. Quem quer dizer quanto sente, fica sem alma, nem fala. Fica só inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe, o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. O último poema aqui dele é um poema interessante porque fala muito dessa questão dos heterônimos, né? E esse fenômeno, né, intrigante mesmo, de desdobramento, né, de personalidade literária em outros eus, por assim dizer. Né? Apesar que a gente tem uma discussão, eu e Leila, de uma mania que as pessoas têm de falar como se fosse uma coisa erudita, né, do famoso eu lírico. Ela me conta que um professor dela, não sei se de doutorado ou de mestrado, chegou e falou, entrou na sala de aula e perguntou se alguém tinha esbarrado com um tal do eu lírico pelo corredor lá da universidade. Né? Então essa coisa do eu lírico, isso é uma discussão que eu tenho aqui com a Leila, né? Porque as pessoas têm essa coisa, né? Ah, para parecer erudito, não, este poema, o eu lírico sobressai. Eu tive eu contei essa história para a Leila e ela que escreveu numa crônica, ela incluiu essa história minha num festival lá de poesia. Eu vou falar de onde é, lá de São Fidélis. Aconteceu. Aí a pessoa que estava lá no narrador, toda hora que ia apresentar um poema, né? Sempre falava alguma coisa do poeta, né? Daquele poema que se apresentava. E sempre vinha. Não, porque o eu lírico, aí eu fui contando, né? Aí, na sexta vez que ele falou o eu lírico, eu comecei a rir. Eu fiquei imaginando que a qualquer momento esse tal do eu lírico ia subir lá no palco para falar algum poema também, né? Porque toda hora ele falava do eu lírico, do eu lírico. Bom, eu vou ler esse último poema aqui do Fernando Pessoa. Não sei quantas almas tenho. Não sei quantas almas tenho. Em cada momento mudei. Continuamente me estranho. Nunca me vi nem acabei. De tanto ser só tenho uma. Quem tem alma não tem calma. Quem vê é só o que vê. Quem sente não é quem é. Atento ao que sou e vejo, torno-me eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo é o que nasce e não meu. Sou minha própria paisagem, assisto a minha paisagem de verso móvel e só. Não sei sentir-me onde estou, por isso alheio vou lendo, como páginas meu ser. O que segue não prevendo, o que passou a esquecer. Noto a margem do que li, o que julguei que senti. Releio e digo, fui eu. Deus sabe por que o escreveu. Então esse poema é bem assim, significativo, né? Porque fala bem dessa questão dos heterônimos. Eu tinha falado que esse seria o último, mas tem um aqui, aí sim, é o último. Podem ficar tranquilos quanto a isso, que agora sim é o último. E a gente continua na terça-feira 16 falando, finalizando uma live curta, mais curta, né? Com todas as cartas de amor. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor como as outras, ridículas. As cartas de amor, se é amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas.
quem me dera no tempo em que escrevia, sem dar por isso cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas com os sentimentos esdrúxulos são naturalmente ridículas. Álvares de Campo, num livro chamado Poemas, né, heterônimo do Fernando Pessoa. Então, isso era a ideia de hoje. A gente queria fazer até num tempo menor, mas acabou que se estendeu, e porque era necessário falar do Tabacaria, né, o poema do Fernando Pessoa, que é citado num romance até do Walter Ugumãe, é citado, né, num personagem do romance dele, a Fábrica de Espanhóis. Tem lá um Esteves que jura que é o Esteves do poema da Tabacaria. É passado num asilo esse romance do Walter Ugumãe. Queria comentar uma coisa de ontem. Ontem foi organizado pelo pastor José Luiz Camargo, com a participação do Cleber Menezes e a minha, uma live na plataforma Zoom. E foi bem interessante, né? Eu tenho uma vontade de fazer alguma dessas lives aqui, né? Através do Zoom com interação. Eu vou conversar essa semana com o Ulisses, lá com o Ulisses Tavares, e ver se a gente consegue, com ele, fazer assim. E eu tenho conversado com a Leila também sobre uma possibilidade de fazer uma segunda live da prosa, né? Da Leila, das suas crônicas, né? De seus textos que foram aproveitados em casos especiais, em novelas e tudo mais. Mas são coisas que a gente está pensando, né? Seguindo aí esse cronograma nosso, as duas próximas é o encerramento de Fernando Pessoa e em seguida Ulisses Tavares. Mas a de ontem foi muito bom, com a participação, né, de várias pessoas, né, de amigos. Da minha filha participou, a Denise, uma amiga da Denise também que ela convidou, participou, Rosane. Tinha o Melk, né, que é compositor também aqui da região dos Lagos. Teve a Eduarda, né, que é aluna, né, lá do Cleber Menezes, que é professor lá em São Pedro Aldeia. Foi muito bacana. Eu talvez consiga, né, colocar essa gravação lá no canal. Mas bom, a gente estourou mais ou menos o tempo que a gente tinha previsto para hoje. Mas Fernando Pessoa tem muita coisa, muito material. Eu acho que a gente vai fazer um encerramento na terça-feira, por mesmo tendo condição de fazer muito mais. Agora eu convido aí a quem estiver, né, assistindo e puder ler os comentários, que assistam, né, que vejam esse filme do Klaus. É um filme muito legal, muito interessante. E visitem também o site, né, da casa Fernando Pessoa, e tem também o meu link. Agradecer a todo mundo aí pela participação de hoje. E vou dar aqui uma boa noite para algumas pessoas, né? Leila César aqui, espero que esteja ainda participando, quero dar boa noite. A Cláudia Moura também, atriz aqui de Cabo Frio também, quero agradecer pela presença. E até terça-feira, se Deus quiser, aí numa próxima live sobre Fernando Pessoa. Boa noite aí, obrigado.